De volta com o Jornal Integração. Na última segunda-feira, um vereador aqui de Pará de Minas usou a tribuna livre da Câmara Municipal para realizar uma denúncia sobre um caso envolvendo a Secretaria de Educação e também um atleta paraminense. O parlamentar recebeu a nossa equipe e comentou sobre o caso. Isso mesmo, uma situação que aconteceu neste final de semana com um adolescente aqui de Pará de Minas e foi aí exposta pelo vereador Luiz Lima. Luiz, conta um pouco pra gente o que foi vivenciado por você e por essa equipe de jogadores aí de vôlei, adolescentes, né, neste final de semana na cidade de Martinho Campos. No último final de semana, no domingo, nós estávamos encerrando a nossa participação em Martinho Campos, na etapa microrregional dos Jogos Escolares de Minas Gerais, com a delegação de Pará de Minas, e no último dia de jogos, nós já estávamos preparando, para retornar num jogo de voleibol, o último jogo, ao meio-dia, um atleta de Pará de Minas fraturou, lesionou o pé. Naquele momento, de muita emoção, a gente pegou ele, levou para a ambulância que estava disponível na porta da quadra e fomos com ele até o hospital. Chegando no hospital, nós fizemos raio-x, vários procedimentos para identificar o que tinha acontecido. Ele foi medicado, tomou injeção e quando finalizou as tratativas no hospital, eu já estava com o celular sem bateria, porque nós ficamos muito tempo no hospital, não estava sem carteira e eu tentei entrar em contato com o treinador dessa equipe, que é o Washington. Aí eu liguei para o Washington através do telefone desse adolescente, porque meu celular estava sem bateria. Falei assim, Washington, nós estamos aqui no hospital, conversa com o motorista se tem a possibilidade dele buscar a gente aqui, porque nós estamos aqui sem condições, praticamente todas as delegações já foram embora de Pará de Minas, está só o transporte de Pará de Minas aqui. Martinho Campos é uma cidade muito pequena, não tem táxi disponível como em Pará de Minas, não tem transporte público, então nós estamos totalmente dependentes do transporte da prefeitura. O Washington então me retornou que conversou com o motorista e ele falou que não tinha autorização. Nesse momento eu pedi o Washington para passar o telefone para ele, para que eu conversasse com ele e tentasse mostrar para ele que tinha uma justificativa, Nós estávamos com uma criança, um adolescente, representando Pará de Minas em outro município e a gente dependia do transporte para voltar para Pará de Minas. Na verdade, voltar para o alojamento, que era onde o ônibus estava, e após voltar com todos os atletas para a cidade de Pará de Minas. E aí o Washington passou o telefone para ele, eu conversei com ele, ele falou que iria entrar em contato com a chefia de transporte da Secretaria de Educação e depois de uns 10, 15 minutos, o Washington me ligou novamente falando que a chefia da Secretaria de Educação não tinha autorizado. Eu conversei com ele mais uma vez, falei, olha, Martinho Campos é muito pequeno, o hospital fica praticamente no mesmo trajeto que você vai pegar para voltar para Pará de Minas, e mesmo assim não foi autorizado. E aí, a partir daí, eu, como vereador, tenho um pouco mais de contato e informação, eu entrei em contato com o Paulo, que é vice-prefeito, e também com a chefia de transporte da Secretaria de Esportes, para eles nos ajudarem a convencer o pessoal para resolver a situação. Por quê? Tinham cerca de 60 crianças, adolescentes na porta do alojamento, já com todas as malas no ônibus, só aguardando o retorno desse atleta para a gente voltar para Pará de Minas. Então estava todo mundo aguardando, todo mundo exausto, depois de uma semana inteira em outro município, participando dessa competição. E aí mesmo diante de toda essa situação, o Paulo até me passou que tinha sido autorizado, mas ninguém chegou lá para nos buscar. E aí nesse momento, a secretária de Educação de Martinho Campos, ela visualizando toda a situação, o xerife também, que é treinador de handebol que já conhecia o pessoal lá, pediu, conversou com ela para ela nos buscar. E aí, nesse momento, ela chegou no hospital, nos deu carona, para resolver essa situação muito difícil que nós vivenciamos. Nós ficamos muito tristes, e eu, particularmente, constrangido, porque o atleta ele treina durante todo o ano, se dedica para representar o município de Pará de Minas. E no momento que ele mais precisou, o município virou as costas, a administração pública não fez o que era básico, que era desviar o ônibus, como eu falei, cerca de 200 metros, porque Martinho Campos é muito pequeno, para buscar esse atleta e a gente voltar para Pará de Minas com os demais alunos que estavam ali naquela cidade. É importante a gente lembrar também que normalmente quando nós falamos sobre atletas, é bacana a gente frisar a idade desse atleta. Ele tinha por volta de 14, 15 anos, não é isso, Luiz? Isso, ele é um atleta do módulo 2, ele tinha cerca de 15 anos. O módulo 1 vai até 14, ele é do módulo 2, eu acredito que tenha 15 anos de idade, 15, 16 anos. Como foi a questão da recepção da família desse atleta que estava aí representando Pará de Minas após essa situação? No momento que aconteceu, eu estava sem celular, então fiquei muito limitado em relação a contatos. Eu peguei o telefone desse atleta, primeiro liguei para o treinador, conversei com o treinador, após a negativa, tanto do motorista quanto do chefe de transportes da Secretaria de Educação, eu fui no grupo do WhatsApp que ele estava e pedi o número de uma outra treinadora para tentar conversar e chegar até alguém da Secretaria de Esportes, que no caso seria a chefia de transporte, e o Paulo. Eles tentaram por diversas vezes, principalmente o chefe de transporte da Secretaria de Esportes,
colocou a situação que tinha uma justificativa, que não era um pedido trivial, porque se a gente pedisse para passar no supermercado, num shopping, nada a ver. Mas era uma situação grave, né? Um atleta de Pará de Minas que estava ferido no hospital, toda a delegação já estava preparada para voltar para Pará de Minas, então tinha uma justificativa. E mesmo assim, eles não autorizaram e não foram buscar esse atleta no hospital. E você acredita, Luiz, que é interessante expor situações como essa, realmente, para incentivar que esse cuidado maior com os atletas, as crianças e adolescentes que estão nessa área do esporte, seja incentivado de forma mais eficaz aqui em Pará de Minas? Com certeza, eu acho que é uma falta de respeito, né, com os nossos atletas e principalmente com aquele aluno que no momento mais difícil, né, que ele estava emocionalmente abalado, que ele tinha uma final para jogar, que ele não pôde jogar, não pôde estar com a sua equipe, ficou durante algumas horas no hospital e quando a gente queria voltar, a gente já tinha passado por diversas situações, quando a gente queria voltar para o alojamento para encontrar a equipe e voltar, não foi possível. E é uma questão muito simples, muito básica, como eu falei, era simplesmente desviar o ônibus alguns metros e mesmo algo tão básico não foi resolvido. Então, isso me preocupa, porque se fosse uma situação de um outro professor que não tivesse contato, por exemplo, do Paulo, como que seria? Porque já tinha sido negado pela chefia de transporte. Isso foi passado para mim, para o treinador da equipe e também para o chefe de transportes da Secretaria de Esportes, que também estava tentando ajudar. E aí que eu liguei para o Paulo para tentar mudar a situação. Então, se fosse com outro professor, como que seria? E como é algo diretamente relacionado com a administração pública, eu resolvi trazer para a Câmara, porque isso é inadmissível. É um aluno, é uma criança, é um adolescente que estava sobre a nossa responsabilidade, sobre a administração, sobre a responsabilidade também, né, da administração de Pará de Minas, porque são jogos escolares, e aí no momento que ele precisou, a gente infelizmente não teve o apoio da Secretaria de Educação. E, Luiz, você tem algum tipo de notícia em relação a esse adolescente? Como é que está a situação dele, né? Se agravou, né, o quadro? Nós fizemos raio-x, graças a Deus, não foi nada de tão grave assim. Ele ganhou uma injeção no dia, aí foi passado alguns medicamentos, ele já está mandando fotos para a gente, o pé dele já está desinchando, foi uma torção no tornozelo, então, graças a Deus, não foi nada grave, não quebrou, então não precisou de engessar, ele já está bem melhor, graças a Deus. E em nota, a Prefeitura de Pará de Minas se pronunciou sobre esse caso aí denunciado pelo Luiz Lima. A Secretaria Municipal de Educação informou que o ônibus não pôde se deslocar até o local onde o estudante lesionado estava para resguardar a segurança dos demais passageiros que já estavam acomodados no veículo, com suas respectivas bagagens acondicionadas, prontos para voltar aqui para Pará de Minas. Essa foi a resposta da Secretaria, mas o que faltou ali, a bem da verdade, se chama boa vontade.